Oi, e aí? Boa noite! Hein? Como vão? Tô tranquilo, graças a Deus. Ô, pensei que tava com fone aqui, mas tá. Alô? Agora não tô ouvindo no fone, tô ouvindo externo. Acho que eu vou gravar pra fazer externo. Botei Tá me aqui o escutando? fone, não reconheci. Eu tô reconhecendo, eu tô vendo por fora, né? Era pra fazer pelo fone aqui, não tô conseguindo, mas não passou. Agora Mas tô. estão me escutando direitinho? Demais, demais. E aí? Boa Saudade? noite! Como vai, João, meu amigo? Tudo bem, Alana? Como é que tá? Tudo certo? Saudade de você, saudade de toda a equipe da NEL, Demais. Tá saudade de estar em Itabuna, né? Essa cidade que eu amo. Sempre me recebem com muito carinho. verdade. Aqui já no grupo aqui já perguntaram, falaram que a live caiu como uma luva, né? Para quem vai fazer a imersão já de outubro, de novembro aqui, ou de novembro, não, de setembro, né? É agora em É de setembro, coisa boa. Quem vai participar aí, levanta a mão. Em setembro estamos aí nos encontrando para. Qual é essa turma já, João? Já esqueci qual é essa turma. setembro pela manhã para você se era quinta ou se era sexta. Eu acho que é a quinta. Eu É, eu acho acho que é a quinta também. Coisa boa, né? Já que é. temos 5 turmas aí, só na NEL. E âmbito Brasil, nós temos, deve ser a 23ª turma. Nossa Senhora. Coisa boa, né? Esse curso tem o meu coração. É uma imersão de 3 dias focada em resinas. Então, a gente começa o primeiro dia já sabendo selecionar cada cor, cada compósito, falando sobre marcas comerciais, falando sobre tipos de carga, né? Que é um assunto que realmente desperta a curiosidade do clínico, né? E com razão, a gente precisa entender sobre esses conceitos de propriedades mecânicas e propriedades óticas das resinas, para a gente saber selecionar para cada caso. E eu já dei um spoiler, que é isso, é o mais importante para a gente selecionar a cor quando se trata de dentes escurecidos, que é o tema da live de hoje, né? E é um grande desafio, né? É um grande desafio. E assim, voltando um pouco a falar da imersão, não deixa ninguém preso a nenhum sistema específico, nenhum tipo É, específico. Isso é muito bom, né? A gente exato. a isso. E recentemente eu vi alguns dos alunos aqui que estavam no aperfeiçoamento de prótese, onde você também é professora, comentando sobre isso, né? Por não estar vinculado a nenhum tipo de resina, né? Uhum. Táteis, você consegue trabalhar com a Ferrari ou consegue trabalhar com Fusca, devolvendo a mesma, né, naturalidade, devolvendo a forma, a estética, opacificando da maneira correta. Eu acho que essa Pô, devolução Fusca base. não, HB20, pô, HB20. HB20 é melhor. É verdade. Fusca também não, a Odonto gosta de HB20. É. O novo Fusca, O aquele realmente. novo Fusca. Mas você falou certíssimo. Um dos conceitos do curso é a gente revisar. Eu tô com um pouco de frio aqui, João. A gente pegou uma frente fria que bateu 8 graus aqui na ilha, né? Para quem está acompanhando a live e não me conhece, eu sou a Alana Pereira. Eu sou mestre e doutora em dentística e moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E nós agora estamos numa frente, na última frente fria do ano, né? Já na última friaca do ano. Então, tá um friozinho bem gostoso, eu particularmente adoro. Sei que É. provavelmente vou pegar um belo de um calor em Itabuna quando eu for para ir em setembro, né? Mas eu aproveito o calor, aproveito para comer carne do sol, que eu sempre gosto de comer carne do sol, que aqui não tem. Não, muito bom. Alana, aqui a gente também não tá tão quente, não. Tá frio um pouquinho. A noite tem esfriado bastante aqui na Itabuna. Tá Tá dando aí. pegando 8 graus aí também? Não, 8 não, mais 10. 18, 19, 20. Mais 8 não. Mais ou menos para um baiano não tem jeito, né? Mas é isso aí, não e não. Abaixo de 20 faz friozinho. É. Como diz minha avó, já pode tirar o capote do guarda-roupa. Opa, né? Já usar. Mas bora lá, meu amigo. Deixa eu ver quem entrou aqui. Boa noite, Ana, Aninha, Vitória, Sheila,
Mari, Letícia, Moana, Adriele. Boa noite, pessoal. Rosângela Ferrari, ai, linda, maravilhosa. Te amo. Deixa eu ver aqui. Karina, já estou ansiosa, ótimas referências, olha a expectativa, que coisa boa. Obrigada, Karina. Te vejo na Masterclass em setembro, então. Eu acho que vai ser um curso bem legal para você virar uma chave na sua cabeça com relação ao mundo das resinas e das restaurações estéticas, né? Wagner, boa noite. Bora lá, pessoal. Vamos começar então, né? Com certeza. Adriele também. Coisa boa! Adriele, te espero então, hein? Bora lá. E aí, João, o que você me conta? Então, Alana, é um desafio, né? A gente pensar aí em facetas de resina já é um desafio, né? A gente saber mascarar um substrato dentro das facetas de resina é um desafio, querendo ou não, né? E assim, a pergunta que eu já te faço de cara, o tipo do escurecimento, sendo ele intrínseco ou extrínseco, interfere no tipo de resina, como você vai... A causa ou o diagnóstico daquele manchamento, daquele escurecimento, ele interfere no tipo de resina? Isso já é uma pergunta pessoal, mas eu queria também que todos que estivessem presentes, se tiver alguma dúvida em relação ao tema de hoje, né? Na verdade, aí o mascaramento do dente escurecido no meio de umas facetas de resina. Queria que vocês entrassem e também pudessem participar perguntando e tirando as dúvidas. Bora entrar no clima das perguntas. Eu já gostei bastante dessa pergunta. Quem estiver assistindo, manda a pergunta aqui na caixinha ou nos comentários, porque eu adoro responder. Realmente são perguntas do nosso dia a dia clínico, né? Então, João, o escurecimento ele vai depender muito, sim, né? O grau de escurecimento, eu acho que foi essa a pergunta que você quis falar. O grau de escurecimento, se é um escurecimento leve, se é moderado, se é severo, não é verdade? Sim. Aqueles que são causados por calcificações distróficas, que são mais leves, ou aqueles que são causados por tratamentos endodônticos, que são mais severos? É mais ou menos essa pergunta que você fez, assim? Exatamente, exatamente. E se, assim, já complementando, se você quiser também, né, tá falando estética também, quando que é recomendado o clareamento para situações... Olha, essa pergunta que eu queria. Exatamente. Já quero instigar o povo, né? Começar a fazer pensar aí, né? Essa pergunta que eu queria, maravilha. Olha só, vamos perguntar aí, faz clareamento, não faz? O grau de escurecimento interfere? Vou começar a responder então a pergunta do João, se o grau de escurecimento, né, interfere, moderado, severo, interfere demais, gente. Então vamos lá. Vamos pensar que o dente escurecido, principalmente região anterior, né, centrais, laterais, que tem essa visão direta, eu considero um dos maiores desafios na dentística. Por que na dentística? Porque na cirurgia, implanta, a gente tem desafios estéticos bem sérios também, né? Então vamos focar aqui na dentística. Quando a gente vai resolver esse substrato com uma faceta, seja ela de resina ou seja ela de cerâmica, na minha opinião, é um dos maiores desafios que a gente tem na clínica, né? No nosso dia a dia clínico. Eu quero saber quem está assistindo aí, responde aí com uma mãozinha assim para cima ou com um legal. Quem aqui já pegou um caso no consultório que tinha o envolvimento de um dente escurecido na região anterior, que tentou resolver, ou que nem pegou para resolver porque ficou com receio de não acertar, ou que pegou para resolver, mas não acertou direito a cor, podia ter ficado um pouco melhor, sentiu que faltou algo. Responde aí para ver quem já teve essa experiência clínica, tá? Ela realmente não é todo dia, né? Não é rotineira, né? Mas quando aparece, João, a gente tem que estar preparado, tá? Vamos começar falando sobre grau de escurecimento, que você falou. Quanto mais severo esse grau, quanto maior o escurecimento, é fato que é maior o desafio e é fato que a gente vai precisar de mais camadas de resina, né? Quando a gente fala de uma faceta de resina. Então, vamos começar com a seguinte regra, tá? Todo dente escurecido, seja ele num grau moderado, leve ou severo,
seja restaurado com resina ou porcelana, tá? Todo dente escurecido obrigatoriamente precisa de um preparo. Vamos anotar essa regra? Porque eu já peguei vários casos de colegas que colocam aquelas camadas de resinas por cima do dente escurecido, vendendo um tratamento de resina como conservador. Ah, eu vou fazer uma faceta de resina no seu dente escuro, ele é mais conservador, não desgasta o dente. Ó, o Danilo aí, colega lá de São Paulo. E eu conheço ele desde de Salvador. Ficou um dente de cada uma de uma cor. Também já aconteceu comigo, já aconteceu com todo colega dentista, principalmente no começo da carreira, né? Sim. Então vamos lá para a regra. Todo mundo está anotando a regra número 1. Dente escurecido, João, sempre, obrigatoriamente, vai precisar de um preparo, vai precisar de um desgaste. Então nunca associe resina a um tratamento zero desgaste. Essa é o pior mito que existe aí. Ah, a resina não desgasta, não precisa desgastar o dente. Sim, quando é dente escurecido, precisa. Como que você vai adicionar, às vezes, 5 camadas de resinas para bloquear aquela cor sem criar um espaço antes? Não é verdade? Então, regra número 1, todo dente escurecido precisa de preparo. Agora vamos raciocinar, João. Se for um dente extensamente, severamente escurecido, você concorda comigo que eu vou precisar de um desgaste ou um preparo maior? Com certeza. Então, vamos raciocinar que desgastes menores, menos camadas de resinas, então a resina vai se comportar muito bem. Desgastes maiores, uma camada muito espessa de resina, pode ser que a resina não se comporte muito bem. Então, vamos na segunda regra. Quando o escurecimento é muito severo e eu preciso de um desgaste ou de um preparo muito profundo, por exemplo, acima de 2, você concorda comigo que já não é mais resina? Sim. Agora temos uma indicação obrigatória de cerâmica. Passou de 2 é cerâmica. Sim. Então, pronto. Regra número 1, precisa sempre de preparo. Regra número 2, se for preparos profundos, mais de 2, é indicação de cerâmica. Ah, mas meu paciente não tem dinheiro, mas... Não tem o que fazer. Ele não tem escolha. O mal do dentista é querer fazer uma indicação estilo gambiarra. É verdade. Ai, não, eu vou indicar resina aqui porque é mais barato. Não vai funcionar, não vai. A longevidade da resina não vai ser boa, o comportamento mecânico da resina não vai ser boa, você não vai conseguir bloquear a cor, enfim, N motivos que eu te dou para indicar uma porcelana ou uma cerâmica, tá? Tá indo tudo bem até agora? Todo mundo entendendo? Respondeu a sua pergunta, João? Sim, com certeza. E assim, quando a gente fala acima de 2, é 2 milímetros, tá, pessoal? O desgaste Isso. é 2 milímetros, tá? 2 E, milímetros, poxa, exatamente. 2 milímetros, aí eu já entro numa questão, Alana. Nós sabemos que nós estamos na era da adesividade, né? Sim. Quando a gente desgasta 2 milímetros, teoricamente, estou te apertando, tá? Aí agora chegou em... Numa vestibular, 2 milímetros. A Aí, gente dá a parte molhada, vamos dizer assim, aí a dentina. gente chegou em dentina. E aí? A gente passaria por uma faceta em porcelana, sim. E a adesividade nessa faceta? O que você... A adesão nessa faceta, ó, a partir do momento que eu desgasto, né, a partir de 2 milímetros, realmente eu já cheguei em dentina, tá? Mas aí, João, presta atenção. A minha margem, cuidadosamente, pode estar ainda em esmalte. Perfeito. Então, se eu for bem cuidadosa, você for bem cuidadoso, fio retrator, uma ponta diamantada nova, não aquela ponta diamantada que está no broqueiro, desde a época da graduação, não corta mais nada, viu, pessoal? Só esquenta. Parem de economizar na broca, é R$ 25, gente, pelo amor de Deus. E quando tá lá na festinha, tá lá com um gin de 35, que eu tô vendo no Instagram. É verdade. A Masterclass tem muito puxão de orelha também, né, João? É verdade. Traz muita realidade o negócio, né? Eu falo assim, pessoal, vocês querem fazer facetas, tem que comprar um bom fotopolimerizador. Aí a turma fala assim, ai não, prof, não tenho dinheiro, tá com iPhone novo na mesa.
Vai, vai colocar o flash para polimerizada do iPhone novo, né? Vai colocar o flash do iPhone, só se for. Então, assim, quero fazer facetas bem feitas, eu preciso investir em conhecimento, preciso investir em bons equipamentos, bons materiais e saber usar os materiais, né? Tô aqui olhando para vocês, mas aqui eu tô olhando aqui pro computador também, que daqui a pouco eu vou mostrar uma foto muito interessante. Calma, tá? Deixa eu falar com vocês. A pergunta sobre a adesão. Então, assim, voltando, se eu for bem cuidadosa, eu consigo deixar essas margens do preparo em esmalte. E como João relembrou, a adesão na margem de esmalte sempre vai ser um padrão ouro, né? Sempre vai ser maior do que uma adesão em dentina. Mas não quer dizer que a adesão em dentina seja ruim. Ela é só menor comparada com uma adesão no esmalte. Quando você faz uma estratégia adesiva para dentina, né, principalmente hoje, usando adesivos do tipo universais, você tem uma excelente adesão também, sem problemas, tá? Mas voltando para preparos menores que 2, que são aqueles onde a gente vai optar por resina. Então, quando é que eu vou optar por resina? Já sabemos, né? Graus moderados, graus leves, e onde eu tenho preparos que não invadam mais do que 2 milímetros, porque a partir daí eu já vou indicar realmente cerâmicas, tá? E aí, faço ou não faço o clareamento? Que foi a pergunta do João, né? Alguém aí faz o clareamento antes? O que vocês respondem? Se for clareamento interno, alguém aí faz? Vamos lá, pessoal, movimenta, vamos responder aí. Vocês têm dúvida? Vamos responder. Tem um monte de gente entrando novo aqui. A Virna, a Câmara. Vamos lá, se for clareamento interno, tá? Quando eu não tô envolvendo faceta, nenhum tipo, é um dente rígido, por exemplo. Ele fez um tratamento de canal, mas tá o dente rígido. Não vou fazer faceta. E é um dente que não houve trauma, por exemplo. Foi uma cárie quando ele era pequeno que invadiu a polpa e precisou fazer a endo por conta dessa lesão cariosa. Não houve trauma. Sim, eu ainda faço clareamento interno, tá? Eu sei que existe uma polêmica em torno do clareamento interno, mas eu ainda faço com as devidas indicações, por exemplo, dentes sem trauma e dentes onde eu não vou envolver faceta, eu faço sim, dentes rígidos, que eu chamo, né? Que vão ficar rígidos na linha do sorriso. Eu faço muito bem, eu indico, eu gosto bastante dessa técnica. Mas se eu vou fazer uma faceta, João, não sei se eu faria esse clareamento interno. Porque a literatura também é clara em dizer que há regressão de cor ao longo dos anos. Quando é um dente rígido, que o paciente ele está ciente que de tempos em tempos ele tem que clarear de novo, que eu aviso para o meu paciente, tá tudo bem. Mas se é base de uma faceta, pode me complicar um pouco, tá certo? Então eu não faço. Posso propor um clareamento externo em tudo, em todos os dentes, ou posso propor um clareamento só no dente. Deixa eu mostrar um caso aqui para vocês. Estou conversando bastante, não mostrei ainda meu caso de hoje. Professora, peraí, deixa eu só responder essa pergunta. Professora, clareamento interno, há muito risco de reabsorção, prefiro evitar essa técnica. Então, esse risco de reabsorção externa radicular, doutor Wesley. 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 Então, doutor, esse risco, ele existe, mas quando você não indica bem a técnica, quando você não faz o isolamento, quando você não faz o tampão. Então, assim, existe um protocolo para você fazer e uma indicação. Então, quando você segue a indicação correta e o passo a passo correto, não existe esse risco alto de reabsorção radicular externa. Então, por isso que eu ainda indico, eu ainda faço, sim, bastante. Mas voltando, não aos casos que eu vou associar uma faceta, tá? É um caso de um dente que eu chamo de rígido, que vai ficar ali na linha do sorriso. De tempos em tempos ele volta no consultório, faz o reclareamento e não tem faceta envolvida, né? Aí eu faço, tá bom? Mas quando existe faceta, a indicação da faceta, eu não faço. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês um caso. E aí, João?
Olha só, não aparece o rosto do paciente, da paciente, né? Mas pelos lábios aqui, dá para perceber que é uma paciente bem jovem. Sim. Dá para perceber o escurecimento aqui? Texto cervical e médio aí do 21, né? Alguém percebeu que isso aqui é uma colagem de fragmento? Exatamente. Linda, por sinal, tá? João, quando tem um fragmento em mãos, rígido desse jeito, primeira opção é a colagem do fragmento. É a opção mais anatômica, mais conservadora, tá? Então, não inventem moda. Tem um fragmento na mão, façam adesão. Essa adesão aqui estava durando na boca da paciente 8 anos. Ela só veio trocar, ela tinha... era uma paciente que estava com 18 anos nessa foto aqui, ó. E ela se acidentou quando era criança. Então, durou bastante em boca. Uma boa adesão, uma adesão bem feita, realmente tem uma durabilidade, tem uma longevidade boa. Só que agora, o substrato, o remanescente continua com uma coloração muito favorável, mas o substrato, que tem tratamento endodôntico, olha só, começou a evidenciar essa diferença de cor. Então, agora sim eu tenho um problema estético aqui para resolver, não é verdade? E aí, gente, esse grau de escurecimento aqui faz ou não faz o clareamento interno? Alguém que estava acompanhando a aula? Faz ou não faz? Acabei de relatar que a paciente teve um acidente, ou seja, um trauma, quando era criança, provavelmente estava brincando, bateu o dente. Então, aqui nesse caso, não tem indicação de clareamento interno, não pode fazer de jeito nenhum. Não sei se vocês percebem, dá para ver até as trincas aqui, ó. Essas microtrincas, elas devem estar espalhadas até na região radicular. Então, se eu indico um clareamento interno nesse dente, aí sim eu tenho risco de reabsorção radicular externa. Então, aqui não tem indicação de clareamento interno. Mas aí, João, olha só, vou passar para minha outra tela. Eu tentei pelo menos um externo, tá? E olha só como é que a gente faz aqui. A gente isola os outros dentes para ganhar um pouquinho de luminosidade, tá? É uma opção, não é obrigatório. Hoje em dia eu seleciono muito bem os casos que eu faço isso, tá certo? Mas só para mostrar, né, respondendo a sua pergunta, a gente pode indicar esse tipo de clareamento externo quando o clareamento interno não pode ser indicado, beleza? Ótimo. Respondida essa parte? Top. Alguém com dúvida nessa parte? Então, vamos lá. Então, vou agora trocar. Preciso mostrar para vocês algumas fotos que eu separei aqui desse caso, tá certo? Então, vamos lá. Gente, se eu tenho, então, um substrato escurecido como esse, não posso clarear interno, fiz uma sessão de clareamento externo, porém, não resolveu a cor. Qual é agora o próximo passo para as facetas? Alguém lembra que eu falei no começo da live? Já vou responder aqui. Preparo dental. Confere? Então, como que vai ser feito esse preparo? É um preparo tradicional de faceta. Só que assim, ó, você vai tentar fazer um preparo guiado e vai tentar preparar estrategicamente, dando espaço para o que você precisa com as camadas de resinas. Então, assim, imagina você que cada camada de resina vai ter 0,2. Então, se eu preciso aqui de uma tinta, de um opacificador, mais uma resina de dentina, 2 resinas de dentinas, faz as contas aí, João. 3, já fizeram 6 aí. Mais uma resina de esmalte, quanto de preparo eu vou precisar para esse 8. dente? 0,8. Então, mas aí, João, você reparou que rapidamente eu fiz um planejamento aqui de camadas, né? Em 5 segundos eu fiz aqui um planejamento de camadas com você que pareceu ser simples. Ah, vou botar um opacificador, uma dentina. Mas você precisa entender o que é uma resina de esmalte, o que é uma resina de dentina, o que é uma resina opacificadora. É aí que entra a Masterclass. No nosso primeiro dia, na nossa primeira aula, a gente mostra as diferenças entre essas resinas. E é aí, João, que a gente vira uma chave e o dentista abre um leque de possibilidades. Ele para de escolher a resina só por causa da marca e começa a escolher a resina pelo grau
de translucidez e opacidade, que é o mais importante na hora que a gente está fazendo uma restauração. Com Ele vai certeza. escolher a marca por causa da esculpibilidade, por causa dos sistemas de cores, sistemas de translucidez e opacidade, e não vai comprar aquela caixinha, aquele kit fechado, que muitos alunos compram porque viram no Instagram, porque viram uma promoção, pererê, aí chega assim, para Terminam sendo obrigados a utilizar só aquele momento, só aquele ali, até acabar a resina deles, não querem comprar mais, né? porque nenhum kit é completo. É Vai verdade. sempre ficar um tubo sem usar, 1, 2, 3 tubos sem usar, porque não existe kit completo. Aí compra um kit fechado, tem cores que não vai usar, tem opacidades que não vai usar, é obrigado a complementar o kit com outras marcas, você entendeu? Então, assim, precisa entender, João, sobre translucidez e opacidade, não tem o que fazer. É a regra número 1 para você saber fazer uma excelente estratificação numa faceta de um dente escurecido, né? E é aí que a gente bate nessa tecla. Então, vamos lá. Fiz o meu preparo. Corta para o dente preparado. Ó, Lana, aproveitando aqui o gancho do clareamento, deixa eu só completar e também perguntar. No momento que a gente faz o clareamento, qual o tempo que você leva para poder fazer a resina após o clareamento? Você faz na mesma sessão ou você aguarda um tempo, aquela liberação do peróxido de hidrogênio, enfim? Eu queria... Existe uma questão que se chama liberação de oxigênio residual. Uau. Para o paciente, que é leigo, o que eu explico? O clareamento continua fazendo efeito ao longo dos dias. Para o dentista, eu preciso dizer que são moléculas de oxigênio reativo que ficam ali ainda presentes na cavidade oral e interferem negativamente na nossa adesão. Então, assim, existem relatos diversos na literatura. Relato de 48 horas, relato de 7 dias, de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, tá? O que a gente estabeleceu como uma regra aqui na minha clínica? 7 dias, então de uma semana para outra. Que é o tempo que eu tenho na literatura, né? Eu tenho respaldo. E é o tempo também que o paciente se reorganiza para vir nas consultas semanais. Então, foi um tempo que eu deixei. O que eu jamais faço? A restauração no dia que ele fez clareamento ou no dia que ele parou o clareamento caseiro. Isso eu jamais faço. Mas, por exemplo, já fiz restaurações com 3 dias, porque também tem respaldo na literatura, né? Mas, assim, quanto mais tempo você realmente aguardar, mais segurança você tem que aquele oxigênio residual foi totalmente reativo e na cavidade, tá? Foi excelente pergunta, porque é engraçado que a gente comenta isso nos cursos e muitos dentistas não sabem dessa regra de aguardar o clareamento, né? Alguém aqui sabia? Quem não sabia, dá um legal aí, dizendo que essa live, aprendeu alguma coisa nessa live hoje. João, posso falar do preparo, então, do passo a Pode. passo? Vamos seguir agora aí para a gente ver. Matar a curiosidade, todo mundo queria ver o primeiro caso seu aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o dente da paciente já isolado, tá? Já preparado. E se vocês perceberem, já tem uma camada palatina aqui. João, de onde eu tirei essa forma? De onde que você acha que eu tirei? Fez, eu acho que um preparo com o próprio dente do paciente ali, no caso. Você fez O próprio dente do paciente. Olha ali, é a anatomia original dele, pessoal. Tinha uma colagem de fragmento aqui. E assim, ó, a anatomia tá perfeita. O meu defeito aqui é cor. Então, é um caso que eu nem preciso encerar. Eu não preciso de enceramento. Desse jeito que a paciente chegou, eu faço uma pequena bolinha de silicone. Concha palatina. Faço a cópia dessa palatina. E olha só, transfiro para cá com uma resina, não sei se você percebeu aqui, bem translúcida. A gente chama de esmalte acromático, João. Por que eu estou usando essa resina, João? Deixa eu voltar aqui de novo. Vou precisar voltar toda hora minhas telas. Hoje eu estou cheia de telas aqui, você já reparou? Demais. Ó, a Brenda sabia que aguarda os 15 dias aqui, ó, a doutora Brenda. Brenda arrasou, é isso aí. Olha só, Brenda, presta atenção aqui também.
você está percebendo que o meu pepino maior é reproduzir o dente homólogo, que ele é cheio de características óticas, incisais, lindas, azuladas, tem esse halo esbranquiçado. São características anatômicas que a gente conversa muito no primeiro dia da Masterclass. A gente conversa sobre cada característica anatômica. Tem fotos dentais nas aulas que você consegue ver esses detalhes internos. E tem conceitos sobre isso. O que é uma opalescência, o que é um halo opaco, o que são os mamelos. Então, assim, entender como funciona essa anatomia para reproduzir. Porque a gente não reproduz aquilo que a gente não conhece. Então, o primeiro dia da Masterclass é para relembrar esses detalhes anatômicos. Ó, tem outra pergunta ali. O próprio Wesley ele comentou aqui, ó, em relação à venda do clareamento de consultório, eu vejo muitos colegas falando que é clareamento a laser. Sendo assim, qual seria o laser indicado? Oi, Fugindo da... oi, doutor. Olha só, o laser não existe mais para clareamento na minha rotina clínica, tá? E por isso eu não consigo te indicar um laser para essa finalidade. Eu estou me baseando na literatura científica mais recente, que fez comparações com estudos clínicos randomizados, que são os estudos científicos mais sérios, que comparam grupos de pacientes que fizeram clareamento com o laser e grupos de pacientes que fizeram clareamento sem o laser, utilizando o mesmo peróxido. E aí, no final, foi percebido, sempre você vê nessas conclusões desses artigos, que no final você tem um aumento da sensibilidade no grupo que fez o uso do laser e não tem uma melhora do clareamento. E no grupo que clareou sem o laser, você não vê tanta sensibilidade assim e vê o mesmo potencial clareador. Então, por isso, tem os artigos do professor Alessandro Loguercio e Alessandra Reis, que estão no PubMed. É só você pesquisar a palavra-chave dental bleaching e o nome dele, né, Loguercio. Você consegue ver essa referência, anotem essa referência aí, tá? É uma excelente dica de um artigo científico de qualidade com uma informação sobre clareamento a laser mais atualizada, tá? Então, por isso, eu não utilizo mais o laser para clareamento na minha rotina clínica. A gente utiliza o laser para outros procedimentos, tá? Então, bora lá. Voltando, podem mandar mais perguntas, que eu adoro responder essas perguntas, tá? E aí, João, é o seguinte. Eu uso essa camada aqui de resina de esmalte acromático, né? De resina de esmalte translúcido. Por quê? Se eu tenho um dente homólogo com essa característica aqui bem marcada, eu preciso ter um esmalte translúcido para que toda a resina que eu coloque aqui por cima transpareça no fundo da cavidade do meu paciente. Você concorda comigo? Com certeza. Então, a minha resina de eleição vai ser uma resina de alta translucidez. Qual? Um monte de marca comercial. É aí que entra a Masterclass. Porque eu vou falar que tem a CT da 3M, tem a Trans da Forma, tem a Trans da ATC da Harmonize, tem a da Herculite Presses LTI. Então, tem várias opções de resinas de esmalte acromático que a gente pode usar nessa região. Tá certo? Valeu, meu querido. Respondi sua pergunta aí, né? Fechou, então. Vamos lá, João. Então, aqui, ó. Percebam, eu tenho o meu preparo, nesse substrato escurecido. Tenho aqui o meu fragmento, o meu substrato com a fratura do tipo classe 4 e já a reconstrução da parede palatina, que copiou o dente rígido, né, com um fragmento colado, então copiou a anatomia original. E agora eu tenho aqui a minha primeira camada feita, né, com esse esmalte acromático. A minha próxima camada, deixa eu ver se passa aqui, vai ser para opacificar esse substrato, tá certo? Vocês percebem que aqui é como se fosse uma tinta branca, é um pigmento resinoso branco. Nesse caso aqui, não é um opacificador. Nesse caso aqui, eu usei um pigmento resinoso branco, mesmo que a gente usa para fazer maquiagem de borda incisal. Mas eu poderia usar um opacificador. Eu tinha feito um ensaio restaurador antes
e usei tanto o opacificador quanto a tinta. E o opacificador aqui se mostrou muito espesso. Então, o ensaio me mostrou que essa tinta faria uma camada mais fina, mais delicada e faria o bloqueio desse substrato escurecido. Então, João, acabei de dar outro spoiler. Todo dente escurecido precisa de ensaio restaurador. Então, a gente conversa isso muito na Masterclass. Quantas consultas eu preciso para fazer um dente escurecido? É aí que entra... Aí é que entra a polêmica, porque eu começo a falar para o dentista que é no mínimo 2 consultas, mas eu recomendo 3. Por quê? É a primeira consulta, você vai fazer o preparo dental e os ensaios. Quantos ensaios? Marquei 1 hora de consulta, só vai dar para fazer preparo e um ensaio. Ah, marquei 2, estou de boa. Dá para fazer o preparo, dá para fazer 2, 3 ensaios. E aí o seu ensaio restaurador, o que é o ensaio restaurador, João? Eu vou pegar esse dente escuro, preparado, e vou fazer uma restauração em cima dele. Sem ácido e sem... Voltei? Voltou, tá aqui. Quase cai. Quase cai, né? Tá. Então, é o seguinte. O ensaio restaurador, ele é necessário para você entender como que vão funcionar as suas camadas. Porque assim, João, o que os alunos querem às vezes? O que o dentista quer às vezes? Ele quer um passo a passo, fechado. Ele quer ali uma receita de bolo que ele acha que vai combinar para todos os pacientes, todos os dentes. E infelizmente não vai. Ele precisa entender que o que vai fazer ele acertar a cor é entender sobre opacidade e translucidez das resinas, para saber escolher as camadas. E o ensaio restaurador é uma excelente ferramenta para você testar essas camadas. Tá pegando? E aí, beleza. Segunda consulta, o que vai ser? O paciente chega com o ensaio restaurador, que ele tá colado como se fosse um provisório. E aí você saca e começa isolamento e restauração. E aí, nesse dia da restauração, eu, particularmente, não gosto de polir no mesmo dia. Por quê, Alana? Primeiro, tô cansada. Segundo, meu olho já não enxerga mais nada. Terceiro, o paciente também tá cansado. E quarto, e mais importante, o dente está desidratado. Como é que você vai polir, mandar o paciente embora e nunca mais voltar? Tá aí é que vem a terceira consulta. Que é a consulta de conferência de cor, que eu falo pro meu paciente assim, olha, a gente vai conferir a cor, podemos fazer pequenos ajustes, mas é a consulta de refinamento, polimento. Então, João, olha só como é que eu falo pro meu paciente, ele tem direito a esse retorno para a gente refinar o trabalho. Porque se porventura acontecer de alguma área do dente eu precisar fazer um reparo, um ajustezinho de cor, é fácil. E o paciente ele não fica ansioso dizendo que a doutora errou. Não, ele vai ficar calmo, porque, não, a doutora disse que eu tenho uma consulta de refinamento. Você entende o mindset do negócio? Sim. E aí entra outra coisa muito importante, tá? Tá bom, vou fazer uma faceta de resina que precisa de 3 consultas. Quanto que eu vou cobrar por isso? Se eu cobrar R$300 dividido por 3, fora os custos fixos. Não tem E aí? Por isso que você precisa entender, o aluno, né? Agora eu tô falando com os alunos, o aluno precisa entender o valor agregado do trabalho dele. Porque o paciente, ele entende que ali é importante, é o dente da frente dele, é o dente escuro que está incomodando ele a vida inteira. Então, o paciente, ele sempre dá valor a isso. Sabe quem que não dá valor, João? É o próprio dentista, infelizmente. Mas o paciente, ele dá valor, porque... Por que eles têm paciente e cobrando bem? Porque é o público-alvo que sabe que vai pagar um valor mais alto porque vai ter o seu problema resolvido. E o mal do dentista é achar que esse tipo de trabalho, não pode porque o paciente não vai pagar. O mal do dentista é subestimar o seu paciente, não é verdade? Também. Mas aí, João, isso é conversa para quem estiver na Masterclass, porque a live daqui a pouco vai acabar, preciso falar do caso. Vai cair.
Inclusive, essa live amanhã vai estar no YouTube, lá no nosso no canal do YouTube, né? Neo Pós-Graduação. Na verdade, Exato, querem exato. assistir novamente, estão todos lá no canal do YouTube. Exatamente. Então vamos lá. Apliquei uma tinta. Olha só como eu já tenho uma cobertura de tinta. E aqui eu adicionei uma resina de dentina do meu sistema de 3 opacidades. João, na Masterclass a gente conversa muito sobre sistemas de resinas que apresentam 3 e sistemas de resinas que apresentam 4 opacidades. Então, aqui eu tenho uma resina de dentina do sistema de 3 opacidades. Percebam como essa dentina é até mais translúcida, né? Você vê um pouco do fundo. Parece mais um corpo, né? Um body, né? Parece até um corpo. Dependendo da marca comercial, as resinas de dentinas, por mais que elas tenham essa nomenclatura dentina, entre as marcas, a opacidade muda completamente. Tá? Mas isso é só manipulando. Durante o curso a gente vai manipular várias marcas para ver as diferenças, né? E claro, prática, muita prática, o dentista vai pegando também. Mas não tem problema não, João. A gente coloca aqui e aí, ó, essa linha aqui, o que que eu faço com ela? Eu aplico mais tinta branca, porque eu preciso apagar ela. Então eu não posso seguir a sequência da estratificação sem antes apagar essa linha. Então volto com um pouco de pigmento branco e completo. Olha só como agora apagou. E eu ainda deixei o espaço aqui para caracterização dos mamelos. Mas antes de fazer os mamelos, eu preciso fazer um halo, né? Deixa eu ver se vai aparecer o halo. Ah, não, daqui eu já comecei a opacificar o dente, ó. Aqui na cervical, uma resina um pouco mais saturada. O dente da minha paciente era B1, eu usei uma dentina B2 e deixei só na região cervical. Agora, perceba uma diferença de valor ou luminosidade, é uma dentina B1. E aí eu coloco no terço médio. Olha só a mescla que eu fiz com 2 cromas da mesma resina. Aqui na cervical B1 e aqui no terço médio, aqui na cervical B2, perdão, no terço médio B1. Então é uma estratégia bem legal que a gente aprende lá no curso. Agora sim, aqui na bordinha, uma caracterização de halo opaco. E esse halo opaco eu faço com uma resina de dentina, pode ser a mesma resina de dentina B1. Bem fininho, bem delicado. Aqui o halo opaco feito, percebe essas 2 esferas de resinas? Sim. A mesma coisa, só que é uma resina de esmalte agora. B2 na cervical, B1 no terço médio. Na Masterclass a gente ensina a espatular os 2 cromas, né? De uma vez só. Então você sempre vai espatular de cima para baixo, de baixo para cima, ou de cervical para incisal, de incisal para cervical. Mesclando bem. A sua espátula sempre vai ser nesse sentido, nunca vai ser batendo para não incorporar bolhas, vai ser sempre num sentido de deslizamento. E aí você já respeita aqui, ó, o término. Na Masterclass, o importante que a gente ensina ali no curso é nunca deixar restaurações com sobrecontorno invadindo espaço biológico, João. Isso aqui precisa ser respeitado. Ah, mas eu faço no acabamento e polimento depois. Olha, é mais difícil, fere a gengiva, é mais complicado, é mais trabalhoso. Já faz esse contorno desde a sua espátula e do seu pincel. Então, é uma coisa que a gente bate muito durante o curso, né? Respeitar os tecidos, a margem gengival, o espaço biológico, nunca deixar uma faceta com sobrecontorno, tá? E aí, aqui, ó, a gente sai dessa, aqui já finalizamos, então, nesse momento eu tiro todo o isolamento absoluto, faço um ajuste oclusal, faço um polimento inicial só para o conforto do paciente e mando ele embora para casa. Numa consulta seguinte, aí sim eu faço o acabamento e o polimento. E a gente consegue sair dessa situação e entregar essa situação para nossa paciente. Seguindo esses critérios, respeitando o espaço e sabendo escolher as diferentes camadas de resinas, não é verdade? Não, muito bom, muito bom. E com muita naturalidade, né? A gente vê E com que naturalidade. devolver uma unidade para um paciente, se mimetizar o dente contralateral é bem mais difícil, né? Fazer
uma sequência de 6 facetas ali, onde você consegue recobrir todas elas, enfim. Não, com certeza. O grau de dificuldade é maior. É, ficou muito bom o caso. Parabéns, Alan. Muito bom mesmo. Mais uma vez, né? Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite. Alguém tem alguma pergunta? Vamos conversar um pouco a respeito do caso. É isso, João. O que eu queria, o que eu gostaria de ter passado de mensagem dessa live é assim: o dentista ele precisa abrir o horizonte para o que significa propriedades óticas de uma resina. O que significa translucidez e opacidade. Você reparou que nessa 1 hora de live eu não citei nenhuma marca comercial até agora? Ah, se você fizer essa sequência assim, assim, assado, nessa receita de bolo, não existe isso. O que eu tento explicar é que você precisa entender como que escolhe cada opacidade. Se você entender isso, você trabalha com qualquer sistema que te ofereça diferentes níveis, né? O que é diferentes níveis de opacidade, João? Uma resina de esmalte, uma resina de dentina, um opacificador, uma resina de esmalte acromático, que é aquela translúcida. Então, assim, se o meu sistema oferece isso, eu vou conseguir dominar bem, né? Com certeza. E... Outra coisa que eu... só continuando o raciocínio, outra questão que eu bato muito na tecla, assim. O que adianta o dentista comprar a Ferrari das resinas e ter um fotopolimerizador lento na clínica? Eu queria comentar agora. Perdão, pessoal, eu preciso entrar nesse assunto polêmico com vocês. O que adianta? A resina não vai desempenhar bem se você não fizer uma correta fotopolimerização. Vou fazer mais polêmica ainda, João. O que adianta o dentista comprar um fotopolimerizador Ferrari, daqueles que eu não vou citar a marca, mas daqueles que tem potência 1, 2 e 3, que chega na potência 3, que é mais de 3.000, né? De radiância, esquenta a polpa e frita. E aí usa no modo 3 segundos. O que adianta usar isso numa resina? Não pode, jamais. É pegar uma Ferrari e bater no poste. A resina não se comporta bem com uma fotoativação tão alta. Então, assim, saber usar a resina, saber usar o aparelho. E ter uma Ferrari ou então um fotopolimerizador descalibrado, né? Sem uma potência, ou de ser que tá e não tá descalibrado. Tem não sei quantos anos que usa o mesmo fotopolimerizador, é de boa qualidade, mas não tá calibrado, né? Você não sabe que foto ele tem que ser calibrado, né? Exatamente. Então, assim, raciocinar, João, porque são esses detalhes que fazem a diferença para a gente entregar um bom trabalho e são esses detalhes que fazem a diferença para a gente se sentir seguro ao cobrar um valor para o paciente que a gente considere justo. Porque muitas vezes o dentista ele nem, não tem coragem de cobrar do paciente aquele valor que ele acha justo, porque ele também não tem segurança, porque ele sabe que ele não está usando o melhor material, ele não está usando direito, então ele fica naquele medo, naquele receio de não entregar um bom resultado e acaba cobrando mal, vê um mar de colega cobrando mal também, começa a botar a culpa na profissão, que a odontologia que é ruim, ou botar a culpa no paciente, que o paciente que não paga, e não é nada disso, João. O paciente, ele é cliente, como eu, como você. O paciente, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é ruim, ele sabe dar importância e valor, né? Se ele tem um celular, um smartphone, não é questão que ele não tem dinheiro, ele tem as prioridades e talvez você como dentista não seja prioridade desse paciente, mas outro dentista que está mais equipado, mais preparado, né? Mais atualizado, seja a prioridade desse paciente que paga o valor justo, né? Eu gosto muito de raciocinar esse assunto na Masterclass, apesar de não ser o foco principal, João. Né? O foco principal são as resinas, mas eu preciso entrar nesse mérito do valor, do preço, porque eu estou ensinando uma técnica que eu quero que o meu dentista venda bem depois. A gente não pode ensinar uma técnica, né, que ele vai vender com o mesmo preço de antes. Não, ele tem que sentir essa segurança. Então, é um bate-papo que sempre rola na Masterclass, porque já reparou que é um assunto tabu?
que a gente não conversa em faculdade, não conversa em outro momento que não seja um encontro com outros colegas para trocar figurinhas, para se sentir mais motivado de rever esses. Não, sem dúvida. E a gente fica nesses momentos que a gente tem, né, com 2, 10, 15, 20 alunos numa Masterclass, é o momento que a gente tem para também conversar sobre isso, né? Eu também aproveito as aulas para conversar muito sobre isso, agregar valor ao seu procedimento. Exato. Não é uma técnica muito sensível, é uma técnica que depende dos materiais e da técnica em si, de materiais, né, sendo aplicados da maneira correta. E a gente precisa comentar isso com eles também. Isso é bem importante, né? Exato, exato. Alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Aí não, tem pessoal entrando, mas a galera tá Obrigada, muito. Letícia. Obrigada, Aninha. Muita gente aqui, a Paula Faza está aqui, pessoas que já são do curso, a própria Brenda, que comentou também, é uma dentista que acabou de chegar no na nossa dupla especialização de dentística e prótese. Você Coisa vai ver boa. bastante essa semana aqui, viu, Alana? Você vai estar também com a galera da especialização, né? Sim, vou fazer jornada dupla aí. Exatamente, tanto na imersão como na especialização. Então, a professora Alana, ela faz parte da equipe do aperfeiçoamento de dentística e prótese, na dupla especialização do NEL de dentística e prótese, e também, né, na sexta ou na quinta, não estou lembrado, mas na turma aí da imersão, né? Já é A imersão vai ser no final de semana, João. Me botaram para trabalhar no domingo. Exatamente, você vai ficar a semana toda na especialização e no final de semana no Vai ser domingo. sexta, sábado e domingo. Mas é com muita alegria que eu vou para aí. Vai ser um final de semana muito gostoso, querendo ou não. A gente também pensa muito no dentista que para de trabalhar para estar fazendo o curso, né? E aproveitar o fim de semana para não tirar tanto tempo do consultório também é importante. Foi pensando no aluno também, tá? Perfeito. Brenda, Mila, Letícia, Marcos, boa noite, obrigada aí por acompanhar. Alguém mais alguma perguntinha? João, tem alguma perguntinha? Pô, Alana, praticamente eu fiz aí, só o Wesley comentou, mas assim, queria agradecer bastante a sua disponibilidade para essa live mais uma vez. Acho que a gente já tem algumas lives aí, já Já tem algumas. então, assim, é característica do lançamento do curso, nós fazemos uma live com o professor, né? Então, quem está aí acompanhando os cursos da minha pós-graduação, a gente sempre tem uma live com o professor responsável. Vamos ter recentemente agora um curso também de fotografia, né? Com o professor Brown aí de BH. Então, assim, sempre tem uma live para conhecer mais o professor, entender um pouco da filosofia dele. E mais uma vez, Alana brilhantando com mais um caso aí, um tema fantástico, Alana. Agradeço bastante. Eu E que agradeço. espero presente. Saludos desde Colômbia. Venga para Brasil. Eu que agradeço, João. Eu agradeço demais o convite. Eu acho muito legal esse sistema de lives para a gente já entrar em contato com os alunos que estão inscritos, para o aluno entender nossa filosofia de curso, de trabalho. Eu acredito que vai ser muito agregador para quem participar dessa Masterclass. Estou esperando vocês. Vai ser nos dias 23, 24 e 25 de setembro. Isso. Ó, só para confirmar aqui. Faz o print aí, manda mensagem para a Bruna amanhã. Exatamente. É a Quero Bruna e todo a mundo Adriana. pentelhando a Bruna. Aí, pessoal. Se estiverem. Bruna é uma querida, toda a equipe do NEL são muito queridos, um carinho muito grande que eu tenho por toda a equipe, por você, João, meu amigo, pelo Rafael, todo mundo que está lá. O Coffee é muito carinhoso, você sente atenção, amor e carinho em cada detalhe ali do espaço. Eu sou muito feliz de fazer parte dessa equipe, com muita alegria que eu volto mais uma vez, agora em setembro, para fazer essa jornada dupla, né? Nada dúvida. O módulo da especialização e depois da Masterclass. Ô, Alana, eu já disse aqui que na próxima vinda sua você vai terminar, vai fazer as minhas facetas que eu estou finalizando em Invisalign, vai entrar a especialização e ainda vai. A gente tem que fazer um quem sabe faz ao vivo. Acho que vai fazer comigo. Gente, eu só faço as facetas do João se ele for nosso paciente modelo de demonstração ao vivo. Ele vai Então, ter que topar. eu faço questão. Quem quer, levanta a mão aí, eu topo. A genesia de laterais. Olha! Eu, hein? Eu topo esse desafio, ao vivo. Bora!
Já vou fazer o escaneamento, vou mandar para você para a gente já fazer o mock-up direitinho, de aprovar e fazer as facetas. Mas agradeço mais uma vez por tudo, Alana, e vamos marcar essa programação sim, tá? Acho que no próximo módulo aí a gente já faz algo desse tipo. Pessoal, Fechou, agradeço então. a todos vocês que estavam aqui presentes. Qualquer dúvida em relação ao curso de imersão, se eu não me engano, ainda tem algumas vagas, mas vai ser nos dias 23, 24 e 25 de setembro. E aguardo todos vocês lá, inclusive os já inscritos aí. Serão todos bem-vindos. Beijo. Valeu, Alana. Valeu, beijo, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Vejo vocês lá na Masterclass. Tchau, tchau. Tchau.